noite! Está começando mais um Mulher de Fases aqui na nossa Vale TV. Chegamos ao último programa do ano e eu não tenho palavras para agradecer o tanto que estar aqui me proporcionou. Quero agradecer a cada uma das pessoas que passaram por esse cenário em 2021 e trouxeram assuntos e conectaram com as pessoas que estão em casa, fazendo refletir, fazendo pensar. Eu quero agradecer todo o time da Vale TV que colocou cada um dos episódios de pé com muita paciência e bom humor, porque eu sou uma estreante, né, nessa nave louca que é fazer um programa de TV. Estou realizando um grande sonho aqui, mas principalmente eu quero agradecer a você aí de casa por ter nos acompanhado esse ano todo, por ter ajudado a fazer o programa cada vez melhor, dado dicas, trazido temas que gostaria de ver aqui. E eu espero sinceramente contar contigo em 2022 para uma nova temporada incrível. Quero fazer um agradecimento também especial à Rosinha Decorações, que encheu de cor o nosso cenário com as suas lindas flores. E se você ainda não garantiu aí os presentes de Natal, as lembrancinhas, dá uma passadinha lá na General Osório 1035, que eles têm coisas incríveis para surpreender quem você ama. Bom, é despedida, mas não é uma despedida para sempre, né? Porque 2022 a gente volta. E eu, quando pensei no programa de hoje, eu queria realmente fazer um programa que tivesse um astral lá em cima, assim, que fizesse um fechamento assim muito especial de tudo que a gente viu nesse ano passar por aqui, né, por esse cenário, e realmente passar para você aí de casa uma mensagem de positividade, de esperança e principalmente de otimismo, porque eu acho que a gente está precisando muito assim dessa energia de renovação, né, dessa energia que nos impulsione para um futuro mais promissor. Acho que os últimos 2 anos foram bem desafiadores e a gente merece ter um ano um pouco mais tranquilo. Eu acho que tu concorda comigo, né? Então, para isso, eu trouxe 2 mulheres aqui que são maravilhosas e elas têm muito, muito a nos trazer sobre como a gente se conecta assim, com essa energia, né, de prosperidade, esse astral muito agregador assim, para a gente poder se preparar para receber esse ano, né, com toda a positividade que a gente merece. E a gente pode até dizer que elas são 2 bruxas, assim, né, bruxas modernas, digamos assim. Então, assim, ó, já aproveita, manda um aviãozinho aí desse programa para todo mundo que tu conhece, porque a gente vai falar de ferramentas, vai falar de rituais, vai dar dicas para a gente realmente se preparar para 2022 e, assim, ter um ano apenas incrível, né? Que é isso que eu acredito. Então, eu vou começar apresentando essas 2 queridas aí que estão aqui comigo hoje. A Jânia Romani é jornalista, comunicadora, terapeuta e mentora de mulheres no desenvolvimento pessoal e espiritual. Trabalha com astrologia, com sagrado feminino, constelação familiar, além de outras ferramentas, e ela se considera uma bruxa moderna. Bem-vinda, Jânia. Olá, boa noite. Obrigada. A Vanessa Mainardi, a mãe da Sol e do Ian, é empreendedora desde os 17 anos, publicitária, e em 2014 ela descobriu o seu propósito como coach e mentora de vida. Ela ajuda milhares de mulheres no Brasil e outros países a se descobrirem através de ferramentas poderosas de inteligência espiritual. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Mulher de Fases. Eu estou muito feliz de ter vocês 2 aqui hoje para esse que é o nosso último programa de 2021. E realmente eu acho que desde que vocês chegaram a gente já está com uma energia diferente por aqui. Temos os cristais aqui na mesa, a gente já meditou antes do programa começar, né? Então eu acho que tudo isso vai trazendo um pouquinho
do que a gente quer mostrar para as pessoas, quer levar para as pessoas no dia de hoje. Então eu vou começar perguntando para a Giânia, como é que tu descobriu esse teu propósito? Nossa, já começamos assim. Eu acho o propósito uma coisa... Nossa, assim, quando as pessoas olham para a questão do propósito, muitas vezes a gente fica confuso, né? Se a pessoa faz essa pergunta, né? Qual é o teu propósito? Talvez muita gente, até as pessoas que estão nos assistindo, se fizerem essa pergunta nesse momento, agora, não vão saber responder. Então, acho que a gente pode começar por isso, porque a gente já conecta as pessoas com essa luz, né? Que eu acho que é uma coisa que movimenta a gente, né? Na direção dos nossos sonhos. Mas o meu propósito, eu encontrei ele num momento bem desafiador, assim. Eu me formei como jornalista, trabalhava como jornalista e tive episódios aí de depressão. E nessa busca de tentar entender a depressão, eu encontrei as terapias holísticas, né? Porque eu fazia tratamentos convencionais e não estava sentindo que estava fazendo efeito. E aí o meu próprio psicólogo me encaminhou para as terapias holísticas e ali eu fui encontrando esse novo universo que eu não sabia que existia, né? De algo maior, das energias, de algo que possa me influenciar, do autoconhecimento, reconhecer as minhas emoções, reconhecer os meus padrões, reconhecer o que estava acontecendo comigo. Então, nessa busca, assim, por mim mesma, por tentar entender por que aquela depressão estava ali, que eu encontrei as terapias holísticas, vivenciei elas e me curei da depressão com elas, e elas abriram um leque incrível de possibilidades. E aí eu disse, é isso aí que eu quero fazer a mesma coisa que a fulana, que a beltrana, que a ciclana fizeram por mim, eu quero fazer pelas outras pessoas. Eu quero ajudar outras pessoas, outras mulheres em especial, a terem uma vida mais saudável, uma qualidade de vida, se sentirem bem, a saberem o seu propósito. Então foi nesse movimento de olhar para dentro mesmo, não foi de um jeito tão leve, né? Foi de um jeito mais desafiador. Eu acredito que pode ser leve, inclusive eu ajudo mulheres para viver isso de uma maneira mais leve, mas eu fui pela dor mesmo, como dizem, né? A gente pode ir pelo amor e pela dor, eu fui pela dor, mas tá tudo certo. Foi o movimento, né, que se abriu para mim. E que bom, né? Que bom que esse movimento se abriu para mim, porque hoje eu posso estar aqui conversando contigo, conversando com vocês sobre esse assunto e ajudando tantas pessoas também a vivenciarem esse processo, né? De entender que a gente está aqui, sim, por algo maior, né? Eu acredito muito que a nossa alma, ela já desenhou algumas coisas que queria vivenciar, que queria transpor, e uma delas é o nosso servir, né? Então, o nosso servir ele é muito importante para o nosso desenvolvimento, e quando a gente coloca o nosso servir no mundo de maneira plena e consciente, a prosperidade vem, a abundância vem, o fluxo acontece, né? A gente se sente mais realizada. Então é isso. Resumidamente, eu poderia falar horas, né? Geminiana, meu amor, geminiana jornalista, mas me contive. Tá bom. Mas a gente vai ter bastante tempo para entrar nessas nuances todas aí. Vanessa, assim como a Giânia, tu também voltou todo o teu olhar, assim, do teu trabalho, né, dessa tua entrega, para ajudar mulheres a se reconectarem com a sua essência, a se reconectarem com seus propósitos de vida, com seus valores, a se redescobrirem. Por que esse trabalho tão voltado para as mulheres? O que a gente tem precisado aí nesse momento todo que te fez se motivar a ser uma coaching especializada em mulheres? Primeiro eu quero fazer um ganchinho. Ai, uma alegria estar aqui, né? Vamos fazer o protocolo. Realmente, amo estar na tua energia, na tua companhia, né, Lola? Sou tão feliz de fazer parte da tua história também. E amo estar junto contigo na continuidade dela, assim. Então, falando de propósito, para mim, ele é muito claro que é amor em movimento, né? E que a gente, de alguma forma, tem muitos propósitos, né? O propósito principal, o primeiro, é o ser, né? Que, na realidade, a gente esquece muitas vezes. E esse é o principal. E a gente vai ter propósito aí em ser mãe, a gente tem propósito, muitas vezes, a questão da família. E, às vezes, as pessoas estão tão firmadas que o propósito só está no profissional, e é por isso que eu quis trazer só esse contexto, assim, sabe? Para entender,
Porque às vezes chegam mulheres lá e elas dizem, eu preciso encontrar o meu propósito, e aí eu vou, né, fazendo todas as investigações e ali e existe uma grande realização naquele papel de mãe, existe uma grande realização lá com a questão da família, esses também são propósitos, né? Então honrar isso é tão bacana. Bom, porque mulheres, eu desde a minha faculdade, o meu TCC, né, na publicidade, foi uma agência que seria segmentada ao público feminino. Aquela agência só atenderia mulheres. Né? Então, ia ser um foco, uma segmentação. E aí eu defendo essa tese lá no meu trabalho. E ali eu já me aprofundo. Né? Daí depois, na vida de agência, depois da minha primeira maternidade, a minha sócia, Maria Helena, me deu um livro onde tinha uma mulher que ela começou a trabalhar pela internet, fazendo consultorias, assim. E aí ela era livre, né, para trabalhar de qualquer lugar do mundo. E aí era uma das nossas ideias, assim, também. E aí ali eu tive a ideia do Preciso Falar, um site só para mulheres, porque as mulheres precisam falar, e ali tinha um espaço, então, para falar. Então ele foi aí da aba da Clique RBS, ele teve uma grande expansão, assim. E as mulheres iam lá e tinha um fórum de várias searas da vida e elas criavam um nick, elas não precisavam se identificar, então elas iam lá, escreviam o seu problema, a sua dor, e só do escrever já cura. Nossa, escrever processar é uma terapia gigantesca. é uma das coisas mais curativas, assim, curadoras, né? Então tu vai lá, escreve e ali já dá um alívio. Aí vinham outras pessoas que tinham passado por aquilo e ajudavam. Então era uma ferramenta social. E quantas, a gente, né, no início a gente interagia muito, depois ele ficou tão grande que a gente já nem conseguia, mas tinha pessoas que estavam lá o tempo todo para responder, era bem bacana. E ali foi vindo essa questão de, né, quando eu entrei pro coaching, é mulher, não tinha a menor dúvida qual seria o público que eu ia trabalhar, o meu nicho, assim, digamos assim, foi natural, naturalmente foi essa escolha. Que legal, porque realmente eu acho que é bem a questão das mulheres precisarem, né, desse momento assim para dizer sobre os seus sentimentos, né, para falar. Todo mundo brinca, né, com a questão de que a gente fala demais, né, mas eu acho isso uma coisa tão positiva, né, porque é através desse falar que a gente vai se ouvindo. Né? É uma forma de processar Eu também. acho que é uma forma de processar muito importante, assim. E muitas vezes existem pessoas que não têm esse espaço, né? Na sua casa, maioria, né? com a sua família, no seu trabalho, né? Então, fica faltando essa coisa vai trancando, ela vai, né, ficando dentro da gente. Mas, de alguma forma, o nosso corpo ele dá um jeito de colocar para fora, né? Seja através de uma depressão, de uma crise de ansiedade, de uma síndrome do pânico, coisa que muita gente hoje em dia enfrenta, ou às vezes nem sabe que está enfrentando, porque os sintomas se confundem muito com outros tantos sintomas, né, que podem acontecer. Então, é muito importante essa questão do falar. E, historicamente, nós mulheres fomos tolhidas, né, durante muitos anos, de se expressar, de falar. Então, né, já há um tempo nós estamos nos colocando, estamos tendo o nosso espaço. E hoje o que eu sinto é que a gente ainda está vivenciando esse espaço. Como que funciona? Como eu posso falar? Eu preciso gritar? Eu preciso ser agressiva para ser ouvida? Como eu posso falar de uma forma feminina? Então, eu sinto que a gente ainda está meio que tateando assim, esse movimento, experienciando esse movimento de ter o nosso lugar, de ter o nosso espaço de fala, de ter o nosso espaço de expressão que seja o nosso, né? Que não seja parecido com o masculino, que às vezes eu vejo isso também. Então, eu sinto que é esse o momento. Por isso, para mim, assim, né? Quanto mais mulheres como nós trabalhando, né, para mulheres, a gente vai abrindo esse espaço. A gente vai abrindo esse espaço. Eu tenho muito essa percepção, assim, que aonde a gente consegue avançar, a gente já traz traz uma mulherada junto. Assim, eu acho que é um processo de multiplicação, né? Isso. Sim. E tu vai levando essa mensagem de uma para outra, né? E às vezes vai liberando outras, essa cura, ela não é uma cura só
de uma pessoa, ela é uma cura em Nunca é escala, individual. né? A Ela gente fala que quando uma mulher se cura, ela cura o mundo inteiro, porque realmente é muito impactante, assim. Né? É uma onda que acontece. Né? Sim. Então, é muito importante esse trabalho com A as cura mulheres, individual né? nunca é individual, Ela né? nunca Ela é verdade, sempre nunca é. coletiva. E quando eu tava falando antes, né, que a gente tinha 2 bruxinhas aqui. Quando a gente fala em bruxa, né, sempre vem aquela imagem. Eu sempre, assim, a bruxa do meu imaginário é a bruxa da Branca de Neve. Eu sempre vou pensar naquela senhora, né, com aquela roupa toda preta, com aquele capuz, com aquela maçã envenenada. Mas, na verdade, a questão de ser uma bruxa é muito mais sobre se conectar com saberes que são antigos, né? E que vêm lá, né, da ancestralidade e transformar isso em algo que a gente possa aplicar, assim. Como é que tu exerce esse teu papel de bruxa? Depois eu vou fazer a mesma pergunta pra ti. Então, eu até senti de me intitular, né, bruxa moderna, eu me apresento como uma bruxa moderna, justamente porque eu acredito nisso, assim, que toda mulher, ela é bruxa. Nesse sentido, que todas nós carregamos uma sabedoria ancestral dentro da gente, no nosso útero, literalmente, e a gente muitas vezes se desconecta disso, né? Então, quando eu trago esse nome de bruxa para mim, eu estou trazendo toda a minha ancestralidade, estou trazendo toda a minha sabedoria para utilizar na vida moderna, né? Porque hoje em dia eu não sou, né, o tipo de terapeuta, o tipo de pessoa que vai ficar lá no meio do mato sempre e só meditando. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar no meu dia a dia e eu quero ajudar mulheres a usarem essas sabedorias que estão dentro delas no dia a dia delas, né? Para as empresárias, empreendedoras, as pessoas que trabalham, né, na sua rotina. Então, por isso que eu senti de usar esse termo, assim, bruxa moderna, que é justamente trazendo essa sabedoria ancestral para a gente utilizar na prática. Então, é uma sabedoria que está dentro da gente. E a bruxaria, para mim, é essa magia que a gente tem dentro da gente. Então, um simples copo de água, se eu pego esse copo de água e intenciono ele, fecho os olhos e intenciono para que ele seja uma fonte de vida, uma fonte de vitalidade, uma fonte de amor. Criatividade. Eu já fiz a minha bruxaria. Eu não necessariamente, eu gosto, né? Mas não necessariamente a gente precisa fazer um grande ritual. Não preciso ter um caldeirão Não na minha precisa casa. ter um caldeirão na minha fogueira. casa, uma fogueira. Não. Tá faltando uma fogueira aqui mesmo. Mas esses pequenos detalhes. Então, conhecer o meu ciclo menstrual, por exemplo, que é um super tabu, é Nossa. um grande portal de bruxaria, de ancestralidade, de produtividade, de magia, nossa. de produtividade, de criatividade. Sim. Então, é isso. Mas é muito normal a gente ter esse arquétipo, né, da bruxa má, porque foi nos ensinado, foi construída essa história pra gente. A representatividade que nos foi construída foi assim. Exato. Mas realmente, se a gente for analisar friamente, né, a gente tem esses saberes em tudo, né? Se a gente utiliza um chá, né, para curar uma determinada patologia, ou se a gente busca nos florais, né, na aromaterapia, tudo isso tem relação. A natureza, né? A natureza tem toda essa sabedoria e saber usar a natureza a nosso favor é bruxaria. Exatamente. Sim, uma bruxaria do bem. As pessoas acabam relacionando com fazer o mal, às vezes, né? Enfim, mas é por causa desse arquétipo que foi construído, assim, né? E eu acho que é muito promissor, assim, quando a gente consegue encontrar esse nosso lado, né? E consegue levar isso para a gente aplicar nas coisas mais simples, porque todos os dias a gente enfrenta desafios, né, que podem estar na nossa vida pessoal, que podem estar no nosso trabalho, que podem estar com relação às nossas mais variadas relações, né, que a gente tem ao longo de um dia de 24 horas. E se a gente consegue ter isso, né, claro, a gente consegue driblar certas coisas, né, contornar certos problemas tendo essa visão, né, ou até ajudando outras pessoas a
a fluírem melhor, assim, naquele dia, né? Então... Eu já, tu disse que tu ia me perguntar em relação a esse ser bruxa, né? Sim. Como eu me intitulo como Mulheres Espertas, uma mulher desperta para mim ela é uma bruxa. Com certeza. Então, é esse lugar de estar desidentificada da mente, que é muito da questão do meu trabalho, né? De ajudar essas mulheres a estarem desidentificadas da mente, porque quando a gente está em pura presença. E a bruxa é pura presença, né? É saber o que está... nesse aqui e agora, nada, tudo está sendo perfeito. Tudo está sendo perfeito. E quando eu tenho esse olhar, eu trago uma calmaria para dentro do meu eu. Eu trago uma sabedoria. Eu aceito o que vem. E desse lugar eu sei como agir. Eu sei como acessar o que eu preciso trazer aqui para falar. É isso. E esses últimos 2 anos, né, que a gente vem vivendo aí, e acho que tem uma coisa muito bonita, né, na forma como os seres humanos funcionam, que a gente é bem adaptável, né? A gente tem essa capacidade de ser resiliente, né? E de, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai, assim como a água, encontrando o nosso fluxo, né? Para a gente conseguir andar. Mas esses 2 últimos anos, realmente, eles foram bem desafiadores, né? E anos de muitas perdas, muitos traumas, muitas coisas ruins aconteceram realmente. Como é que tu percebe, assim, as pessoas hoje? Que a gente já está fechando aí esse quase 2 anos, né, dentro disso e se preparando para dar uma virada de chave, né? Porque o fechamento do ano, embora muitas pessoas digam que ele só muda no calendário, eu acredito que existe uma nova energia, existe uma nova energia nesse momento, né? Nesse momento de tu mudar esse ano, né? De virar esse ano. Como é que tu está percebendo as pessoas agora, assim? Então, eu acho que existem como se fossem 2 tribos, assim. Né? Essas que entenderam o que aconteceu, né? Que foram sacudidas e conseguiram virar a chave, entenderam que sem conexão, sem elas entender quem elas são, o pior acontece, digamos assim, né? Porque a gente sabe que o medo mata muito mais do que qualquer outra coisa, adoece muito mais do que qualquer outra coisa. Então, essas que de alguma forma foram buscar o seu poder, no Google aumentou muito a pesquisa da meditação, né? Então houve uma busca. Essas, de alguma forma, eu acho que hoje elas estão muito ainda, estão bem, né? Estão cada vez melhor, digamos assim. Agora, eu acho que essa outra parte que foi impactada e que ainda não conseguiu encontrar esse lugar ainda, né, de buscar, eu acho que ainda, de alguma forma, agora está num lugar distraído ainda, sabe? Acabou, tá tudo bem, sabe? Dá para voltar aos vícios, a todas as coisas e ali na frente vai ser impactado de novo. Né? Então, eu digo, fica presente e continua buscando teu autoconhecimento, teu desenvolvimento, tua conexão, que é esse o lugar da libertação. Né? O aprisionamento, ele não vem de fora, na realidade. Obviamente que a gente foi sacudido para que a mente entrasse nesse lugar, né? Só que se a gente conseguir entender que a verdadeira liberdade está aqui, né? Dessa desidentificação com o medo e com todo o resto, há um grande caminho de alegria plena aqui e agora o tempo inteiro. E quando a gente estava falando, né, das mulheres, todas nós, né, de uma forma geral, termos esse lado bruxa dentro de nós, né? Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo agora têm dúvida de como elas podem despertar esse lado delas, né? E começar a olhar para isso com um pouquinho mais de sensibilidade para entender todo esse poder, né? Toda essa força que a gente carrega dentro de nós. O que tu diz pra gente, Jane? Acredito que o que a Vanessa estava falando faz muito sentido, assim, né? Que uma das práticas mais poderosas e mais simples é a meditação. Ela é muito simples,
mas ao mesmo tempo ela é desafiadora, né? Porque é esse lugar de sair um pouco da nossa mente e se conectar com o nosso coração, com a nossa intuição. A mulher bruxa, né? Ela é pura intuição. É esse lugar de sair do mental e ir para o coração. Mas a nossa sociedade, ela nos estimula a estar o tempo inteiro na mente. Sim. Então, sair da mente pode ser um grande desafio, mas é esse caminho, né? Esse caminho para a gente se conectar com essa sabedoria. Então, a meditação é uma forma maravilhosa. Existem meditações no YouTube que podem ajudar, as meditações guiadas. Tem muitos profissionais que falam que meditação guiada não é meditação, mas para mim ela super funciona e para mim é meditação. Sim. Então, né, no meu ponto de vista, usem as meditações guiadas, até que é uma grande ferramenta. Né? Ela faz esse Exato. Efeito. É difícil tu começar sozinha, né, e tentar esvaziar a mente, né, digamos assim. Então, as meditações guiadas, para mim, são uma grande ferramenta. E uma outra ferramenta é se conectar com o corpo. E aí pode ser através de uma atividade física, um alongamento. No meu caso, que eu sou apaixonada, é por dança. Mas fazer esse movimento sentindo o seu corpo. É diferente de eu posso ir numa academia e fazer uma baita de uma meditação. Mas eu posso ir numa academia e só fazer o exercício. Ou eu faço o exercício sentindo o exercício, percebendo como o meu corpo se move, percebendo quais são as emoções que movimentam, quais são as palavras que vêm na minha cabeça enquanto eu danço, enquanto eu corro, enquanto eu faço uma atividade física. Então são duas formas assim que para mim são super poderosas. A escrita é a outra e a conexão com a menstruação, que eu sei que pode ser um tema super tabu aí para muitas pessoas que estão nos ouvindo. A gente pode vai fazer só uma de Sagrado Feminino. A gente vai pro intervalo agora, mas eu vou ficar com esse gancho, vocês guardem então, isso, porque eu acho que é um tema bem realmente sensível, né? E não sai daí que o Mulher de Fases volta logo, logo. A vida é um presente. A cada momento que passa, algo novo para celebrar. E celebrar também é compartilhar. Abraços, momentos, afeto. Seja para presentear, embelezar ou transformar. A Rosinha Decorações quer estar ao seu lado, em cada momento, em todas as etapas de sua vida. Rosinha Decorações, desde 1979, a floricultura mais tradicional de Novo Hamburgo. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Braun Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Braun Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Oi, voltamos com Mulher de Fases. Para quem está chegando agora, hoje a gente está falando sobre rituais e práticas para a gente nos conectar com o nosso lado bruxa e também falando sobre o novo ano que vai começar, como é que a gente se prepara, né, para receber esse novo momento. E nós terminamos o primeiro bloco falando sobre técnicas e olhares que as mulheres podem ter para si mesmas, para poderem despertar esse seu lado bruxa que todas nós temos, de alguma maneira, dentro de nós. E uma das ferramentas que a Giânia trouxe, e a Vanessa também colocou, é a conexão com o ciclo menstrual, que é um tema bem sensível, é tabu ainda hoje em dia, mas que eu acho legal a gente retomar esse segundo bloco, trazendo esse assunto para a mesa, para a gente trocar uma ideia. E vamos lá, gurias, me falem sobre isso. Como assim essa conexão com o ciclo menstrual tem a ver com despertar esse nosso lado bruxo? Vamos começar pelo nome do teu programa, Mulher de Fases. É verdade. O nome ele já vai mostrar pra gente que nós somos mulheres de fases, que nós não estamos sempre iguais.
diferente dos homens, né, que tem no seu hormônio, no seu corpo, no seu físico, uma linearidade, nós temos ciclos. Então, nós temos fases e é natural, é normal. Tem dias que a gente está mais para fora, mais expansiva, tem dias que a gente quer ficar mais quietinha, tem dias que a gente está com uma energia mais de resolução, né? Que para muitos é a famosa TPM. Então, aprender quais são todas essas mulheres que tem dentro de mim. Eu digo que a gente tem 4 mulheres dentro da gente, né, Jane? Entender essas 4 mulheres que estão dentro de mim trazem uma expansão de consciência. E uma dessas 4 fases, né, dentro do Sagrado Feminino, a gente estuda, que é a fase da donzela, a fase da feiticeira, a fase da bruxa e a fase mãe, né? Então, nós temos todos esses arquétipos dentro da gente, a gente vai acessando durante o nosso ciclo menstrual, e uma delas é a fase bruxa mesmo, que é essa conexão com essa sabedoria mais ancestral que está dentro da gente. Então, cada vez que a gente começa a conhecer quem nós somos de verdade, em essência, é conhecer esse ciclo. E não é só para a gente perceber essas emoções, mas para a gente ter mais criatividade, né? Produzir melhor. A produtividade altera muito quando a gente entende isso. Porque, vamos dar o exemplo da fase da feiticeira, que é a TPM, assim. Pelo menos eu percebo muito esse lugar de estar paralisada. É como se eu tivesse perdido a força da execução. E aí eu começo, né, estranhando ali, o que está acontecendo aqui? Aí daqui a pouco tu já começa a ver a sombra da comparação. Sim. E aí tu fica assim, nossa, mas na semana passada eu estava fazendo milhares de coisas. Por quê? Porque eu estava lá no arquétipo da mãe, da lua cheia. E essa é pura expansão, puro magnetismo. Então tu conecta pessoas, para quem vende é maravilhoso. E aí, nessa outra, passa a semana assim, pum, cai tua energia. E aí tu pensa, mas o que está acontecendo? Aí... olhando o ciclo, opa, tá tudo certo. Tô aqui na feiticeira, deixa eu lidar aqui com as minhas sombras, é para isso mesmo, é para mim olhar. Então, é bem libertador, assim, sabe? E é por isso que eu digo que é uma fase de resolução, né? Porque é para olhar para aquilo. A gente condena muitas vezes a TPM, né? Porque eu fico mais explosiva, porque eu fico mais irritada. Mas é para a gente olhar para essa irritação, para essa explosão e entender o que ela está querendo nos mostrar e ter força de ação, né? Trocar aqui que o TPM a gente pode tocar por tempo para mim ou pra tempo para meditar. Exato. Tempo para mim, eu gosto muito. É bem curioso com relação a TPM, né? Porque muitas vezes as pessoas, e aí a gente pode falar bastante dos homens, né, nesse sentido, tem essa respostinha na ponta da língua, né? Uma coisa totalmente irritante, homens, se vocês estiverem assistindo, vocês não deem essa resposta nesse momento. Mas, assim, às vezes tu tá com uma questão, né? Tu traz uma questão importante para a mesa, tu vai falar sobre alguma coisa, e aí tu tá mais expansiva no sentido de colocar o que tu sente e tal, e aí tu tá lá, né? Desenvolvendo teu raciocínio, a pessoa olha pra tua cara e diz, ai, tu tá na TPM, né? Gente, não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. E daí as pessoas confundem, né, as coisas, e daí levam isso para um outro lugar que não é um lugar verdadeiro, né? Como se aquilo ali, nada do que tu tá falando vale, porque tu tá na TPM, então isso não vale. Vale, claro que vale, só que é um momento que tu tá conseguindo dizer, tu tá se sentindo forte para acessar essas coisas, né? Então, homens, não façam isso, tá? Escutem, nos acolham. Depois vocês conversam sobre isso num outro momento, até dá para esperar isso passar, mas tem formas, né, de colocar isso sem a gente parecer bobinhas, assim, né? Então eu tô na TPM, então eu vou botar isso tudo pra baixo do tapete. Se eles entendessem a força que tem isso, porque na realidade o homem, apesar de ter a linearidade, ele também tem seus ciclos com a lua do céu. Então, às vezes, tu pode ver, quando os homens estão mais irritados, quando tem lua minguante, tu pode perceber que o homem, ele dá umas surtadinhas em casa, assim. Nunca olhei pra isso. Começa a observar, assim. Aí, quando é lua cheia, estão lá, feliz da vida, assim.
Eles também têm seus ciclos, mas assim, o nosso é mais potente, olha, né? Puxando para nós, por a gente ter esse ciclo interno e esse externo, porque na realidade a gente. É uma conversa, é né? uma conversa entre essas duas energias. A gente acaba se ancorando nessas duas energias. Tem as né? duas energias. Então, às vezes, uma lua minguante interna, esse lugar da feiticeira aqui, com uma lua cheia no céu, pode ser bem diferente. Expande tudo. Pode ser bem diferente. Sim. Mas é muito legal, assim, para quem, né, tem interesse, começar a observar o ciclo menstrual, começar a buscar essas informações. Tentar trazer isso agora, assim, como é que a gente pode... Eu vou confessar que eu nunca olho para isso. Uma das Eu tenho ferramentas... TV lá, explicando todo o sagrado feminino, explicando Eu todas. acho que é legal a gente contar para quem nos assistindo, assim, como é que a gente começa a fazer isso, sabe? Quem Olhar pro nunca ciclo. fez, como é que a gente começa a olhar pra gente, como é que a gente começa a tentar entender e nos perceber dentro desses 4 momentos. Eu gosto de usar o diário da lua, que eu chamo, assim, sabe? Tu pegar um caderninho, aí tu vai colocar em cada página, dia 1, dia 2, passa uma página, dia 2, passa, dia 3, dia 4, né? Vai indo. Aí o dia 1 é quando tu recebe o teu sangue. E aí tu vai colocar como tu te sente ali. Em algumas linhas, tu coloca as tuas sensações de corpo, do sentir, de como tu te relaciona, sabe? Coloca ali. Dia 2, vai lá. Até o último dia, antes de tu receber teu sangue de novo. Digamos que foi até o dia 28, teu ciclo certinho lá. Né? Certinho não, teu ciclo. Porque cada um vai variar. Vai variar. Vai lá, e aí quando tu receber teu sangue, tu vai pro dia 1 de novo. E aí tu vai escrever de novo como é que tu tá te sentindo. Lá pelos 3º mês, 6º mês, eu fiz 6 meses, assim, pra mim foi muito bacana. Aí tu consegue ver, em muitos dias, uma repetição de comportamento. E aí tu começa a poder lidar com aquilo ali. Ah, não, tá tudo certo, não é porque aconteceu, é porque eu tô aqui, ó, meu período é esse, eu tô... Então... E aí tu começa a fazer essas conexões, assim, dos melhores momentos pra te fazer as coisas que Exatamente. realmente tu Muito precisa, bem, né? tem, Tipo assim, tem eu uma sou palestra, tem uma vendedora, coisa pra fazer, deixa lá é o melhor dia pra eu vender crescente, aqui, né? na lua cheia. Então, tu vai usando, legal. sabe? Para criar projetos, né? Ter ideias, vai lá então quando eu preciso ser crescente. criativo, né? vai ser A no lua período... nova também já, né? É boa e lua crescente para começar a colocar esses projetos no mundo. É E bem uma outra poderoso. ferramenta bem parecida é a mandala lunar, né? Que a proposta é a mesma, só que é um desenho, né? Feito com um círculo assim, que vai acompanhar a lua externa, né? E a nossa lua interna, que é a nossa menstruação. Então é um círculo onde tem 28 espacinhos, né? De 25 a 35, que é o ciclo menstrual. E tu vai desenhando ali, tu faz uma legenda e vai desenhando, vai colocando em cores. Então o dia 1 eu me senti muito introspectiva. Aí eu coloco uma corzinha e eu vou fazendo um desenho ali. E aí fica muito fácil visualmente, né, de tu começar a identificar. Então existem mandalas lunares, eu vou disponibilizar o ano que vem algumas. Então existem, pela internet mesmo, né, existe essa ferramenta, mas pode jogar aí no YouTube, que com certeza vai encontrar essa ferramenta da mandala também vê lunar. as semanas ali, é legal de tu enxergar na mandala, né? Eu gosto Eu também, gosto que ela né? fica eu muito acho que ela visual. fica visual, né? Só que Ela o diário faz a gente ter uma percepção mais dessa escrita, sabe? Vai ter um processamento ali junto, assim. Sim. É bem interessante. São duas, pode usá-las Pode usar as juntas, duas assim, juntas. Eu assim, é pensei bem nisso, legal, assim, bem daqui a pouco vale a pena usar as duas maneiras, né? Eu como escrevo diariamente, então eu já tá ali no meu Tá processo. internalizado. E se a gente for perceber, assim, né, com todos que a gente conversa, que a gente tem contato nesses últimos dias, assim, né, todas as pessoas estão esperando um ano diferente, né? Todo mundo está ansioso, né, para perceber como é que vai ser esse novo ano, né? Como é que a gente vai estar, né, dentro de todo esse contexto que a gente está colocado e que eu acho que ele não finda 100%, né? Mas que ele vai ser um processo ainda que vai precisar acontecer durante um bom tempo, né? Eu acho que existem aprendizados que a gente teve, né, nesses 2 anos. Eu acho que tudo tem uma razão de ser e eu acho que a gente sempre pode trazer ensinamentos muito potentes e importantes, assim, com tudo que acontece, né? E eu acho que não é diferente com isso que aconteceu no mundo todo, né? E eu acho que não é à toa que o mundo todo passou por isso ao mesmo tempo. Gaia pedindo. Mas, de qualquer forma,
eu queria entender, eu acho que eu vou direcionar essa pergunta para a Vanessa, mas fica super à vontade, porque eu estou adorando esse bate-bola, assim. Existe alguma forma da gente, com técnicas e ferramentas, né, a gente manifestar o que a gente quer de bom, assim, pra gente e para as pessoas que estão perto da gente nesse novo ano, e não só no novo ano, mas na nossa vida de uma forma geral? Manifestar, a gente pode estar manifestando o tempo inteiro, né? Por isso que é tão importante o nosso estado do nosso ser, assim, porque é a partir de um lugar de sentir, pensar, que a gente vibra. E é assim que a gente cocria de alguma forma o melhor para a gente, né? Então, se eu estou numa energia da reclamação, se eu estou numa energia baixa o tempo todo, como eu vou estar cocriando e manifestando coisas maravilhosas para a minha vida? Entende que tudo parte desse eu agora. Né? Às vezes a gente fica tão preso lá, ai, meu futuro, eu queria que ele fosse maravilhoso, eu só vou ser feliz quando eu alcançar aquilo lá, aquele cargo, aquela viagem, meus filhos estiverem formados, né? Essa felicidade ela sempre está muito longe. E é uma grande loucura da nossa mente isso. Porque na realidade só existe esse agora. E se eu não conseguir fazer desse agora um momento mais maravilhoso, como eu vou estar cocriando, manifestando? Percebe que é uma falácia dizer assim, vou lá para o meu caderninho. Ai, quero isso, estou aqui no meu dia brigando com todo mundo, não cumprimentando as pessoas, passando uma energia ruim, sabe? Não tem como manifestar nada, né? Não tem. Então, cuida desse dia único da tua vida. Cuida com essas técnicas, né? Que é a meditação, um exercício, conexão com esse corpo que traz realmente ele é uma grande ferramenta, né? Ele nos puxa para esse aterramento, assim, para sair dessa mente. Então, é deste lugar que a gente pode manifestar qualquer coisa, sabe? Se tu tiver numa energia bacana, tu vai estar ali cocriando o melhor para ti o tempo inteiro, na realidade, né? Eu digo, Deus tem planos muito maiores do que os nossos. Então, Ele só diz assim, faz a tua parte hoje. Cumpre com o teu passinho, dá o teu passinho com consistência que eu tô lá, vou botar o chão para tudo que tu quiser. Pode dar o passo que eu vou dar esse chão. Eu acho que quando a gente fala, né, em ansiedade, né, eu acho que tem muito disso, né, e isso foi um processo. Eu também passei por tudo isso que tu passou. Até eu escrevi semana passada sobre isso, assim, pela primeira vez, assim, consegui escrever sobre isso. Que legal, isso é muito bom. Isso deu uma... Tipo, fui pra cama e veio assim, escreve sobre isso. E aí eu escrevi sobre isso e realmente, assim, a ansiedade, ela é um excesso de passado, de futuro, né? Então, tu nunca consegue te conectar com aqui e agora, né? Tu sempre fica pensando, e se? Isso é enlouquecedor, né? Porque, tipo assim, o passado passou e a gente tem que se respeitar e se acolher e entender que a gente fez o melhor como a gente era, né? E com as ferramentas que a gente tinha, com a consciência que a gente tinha, e ficou para trás. Então, não olha mais, né? Tipo, te perdoa, te aceita e vamos em frente. E o futuro, o excesso de futuro é super prejudicial porque a gente não consegue se movimentar. Embora tu esteja pensando lá na frente, tu não sai do lugar. Então, eu acho que tudo isso faz parte desse processo de autoconhecimento para a gente poder realmente sair de uma medicação, né, para uma vida toda e poder andar sozinho, não 100% sozinho, porque a gente sempre vai usar de outras ferramentas, né, para nos ajudar nisso, mas eu acho que esse processo de entender que o aqui e agora é a melhor forma de conduzir me fez realmente ir para um processo de pensar, não, então realmente eu tenho condições de caminhar sozinha. E eu estou caminhando sozinha há bastante tempo, no sentido de não ter mais medicação, no sentido de entender quando eu vou ter uma crise, de entender um possível gatilho e daí já me preparar para aquilo de um outro jeito, né? Me ancorar com uma outra energia, ou daqui a pouco entender que como é que eu posso falar comigo mesma para dizer que, gente, tá tudo bem, né? Não é porque isso está acontecendo que tu vai ter uma crise, porque tu teve um dia com essa mesma situação, entende? Então, isso tudo tu vai se sentindo cada vez mais forte e tu vai conseguindo
realmente descobrir que tu tem uma potência, sabe? Que tu pode fazer melhor. Então, acho que é bem importante essa coisa do aqui e agora, que é uma coisa que a grande maioria das pessoas não consegue, né? É uma coisa simples, mas a gente está sempre ou pensando no futuro ou pensando no passado. Agora eu lembrei de um meme que talvez vocês já tenham visto na internet, assim, que é uma fila para regressão, para ver passado, uma fila para cartas, para ver futuro e uma fila para meditação, que não tinha ninguém. Aí na fila, né, da regressão um monte de gente, uma fila das cartas, um monte de gente e uma fila da meditação, que é o aqui e agora, não tinha ninguém. Lógico que eu acredito em todas essas ferramentas, desde que usadas, né, de uma maneira consciente. Mas o meme, ele mostra isso, né, que a gente... o que a gente pode fazer é no aqui e agora, e mesmo assim é o lugar que a gente foge. Né? Sim. Por quê? Porque ele nos pede responsabilidade. Ação, responsabilidade. Mas só para contribuir sobre a questão do ano, né? Eu gosto muito de perceber os ciclos, né? Ciclos é algo que conversa comigo, porque a vida é feita de ciclos. A gente estava falando, nós mulheres somos cíclicas. Então agora a gente está finalizando um ciclo. E no início do programa tu disse, eu senti de trazer uma energia positiva, né, de uma vibração mais bacana, porque às vezes nós temos a tendência a negligenciar os finais de ciclos e se empolgar e se animar com o início do ciclo. Então, vai começar um ano novo, eu vou fazer todas as minhas metas, todos os meus objetivos, agora vai, né? Agora vai. Mas se eu não olhar para esse ciclo que finalizou, eu só vou repetir padrão. Eu vou levar as mesmas dores, os mesmos problemas, as mesmas formas de ver a vida, de lidar com essas questões para o ano de 2022. Então, para um ano realmente ser diferente, nós precisamos estar diferentes. Nós precisamos ser diferentes. Sim. E para a gente ser diferente, é importante que a gente aprenda com aquilo que a gente vivenciou, né? Então, olhar para o meu ano de 2021 e perceber o que eu quero, o que eu aprendi nesse ano, né? O que essas situações me trouxeram, como eu posso melhorar no sentido não de se cobrar, mas do próximo ano fazer diferente. Agradecer, se perdoar, olhar, liberar espaço, que é um projeto que eu tenho, assim, que eu faço todos os anos, liberar espaço físico, liberar espaço na minha mente, liberar meu e-mail, meu Instagram, liberar espaço para abrir, para se preparar para essa energia que vai chegar logo ali na frente, que é o próximo ano. Então, claro que eu gosto de entender o que vai acontecer no céu, gosto de entender a numerologia, a astrologia, mas o mais importante é como eu estou e encerrar esse ciclo inteiro. Nossa, eu fiz o meu melhor, eu aprendi o que eu precisava, estou aqui no agora, estou pronta e aberta para esse novo ano que vai chegar e para eu lidar com ele da melhor maneira. Sabe que eu sempre gosto eu sempre tenho, né, as metas, enfim. Eu adoro planejar e metas também. E na verdade esse planejamento tem etapas e tal, e nem sempre a gente vai conseguir conquistar tudo que a gente colocou ali naquele papel, né? Então, esse é o momento que eu começo a olhar para as minhas metas e começo a entender o que eu não conquistei ou o que eu conquistei pela metade, né? Ou fui até uma parte e não avancei. E aí eu vou reconstruindo as próximas já olhando para isso. E isso é muito legal, assim, porque aí tu também é um momento de tu entender como tu foi boa em várias coisas que tu te propôs a fazer. Né? Eu adoro pegar a agenda do ano, assim, ver, gente, quanta coisa que eu fiz, né? Quanta coisa assim, que tu colocou lá no início e nem faz mais sentido agora. Eu honro cada mês e fico olhando ali e disse, gente, que lindo, né? Porque a mente, ela realmente, ela gosta muito de pregar peça. E aí tu vai dizer, nossa, podia ter feito tanto mais, ou sei lá, fica até aquela coisa toda. Eu sou essa pessoa, eu tenho fugido muito disso. A gente estava falando antes da gente começar a gravar, que eu tenho uma tendência a achar que eu poderia ter feito sempre mais, que eu poderia ter ido mais além, que eu poderia ter sido melhor, que eu poderia ter feito melhor. E isso é uma coisa dolorida, assim, né? Gera ansiedade. Gera um chicotinho o tempo inteiro ali, né? E eu acho que muitas pessoas são assim, né? Isso é legal te trazer, assim, Loda, só assim, para falar que, na realidade, toda a nossa caminhada aqui, todo o nosso trajeto nessa chamada Terra, é para se reconectar com o amor. Né? Então, o convite diário é largar o chicote e se dar um pouquinho de amor a cada dia.
Porque de nada, muitas vezes, a gente fazer ritual, mergulhar lá no autoconhecimento e tá com chicote o tempo inteiro, sabe? É só sobre o amor, é sobre amor e generosidade a cada dia. Se a gente pudesse, né, olhar, pode olhar para cada dia, como é que eu vou poder me dar um pouquinho mais de amor a cada dia? É só isso, assim, sabe? E eu acho que as pessoas, quando pensam nisso, elas pensam muito mais sob a ótica de fazer para o outro, né? Sim. Acho que a gente tem essa sociedade, sei lá, tendência, né? Tipo assim, eu vou amar mais o meu filho, ou vou amar mais o meu marido, ou vou amar mais as pessoas que estão ao meu redor. E às vezes a gente acaba esquecendo que a primeira pessoa que precisa ser amada, na verdade, é a gente, né? Porque se a gente não se amar, nada mais flui, né? Porque a gente vai estar num lugar complicado, assim, né? Então, acho que isso é bem importante. Quando a gente... Até eu estava pensando, assim, né? Como é que... Hoje em dia, assim, a gente cada vez mais tem se falado sobre as questões dessa energia, né? De como é importante a gente estar equilibrado entre mente, corpo, espírito, né? E de como isso... Se todo mundo está um pouco mais equilibrado, como isso impacta numa coisa muito maior, Sim, né? Completamente. Então, como é que a gente pode fazer cada um a sua parte, né? Um passinho de cada vez, para a gente contribuir para essa energia ir fluindo melhor, assim? O que a gente pode fazer na nossa casa? O que a gente pode fazer com a gente? Com quem está do nosso lado, né? Porque às vezes eu sinto, assim, que muitas vezes as mulheres elas têm uma tendência maior a se abrir para determinadas ferramentas, né? A ter um olhar mais livre, né? Para trazer técnicas novas, buscar né? mais, De buscar mais. E às vezes a gente acaba impulsionando quem está ao nosso lado, né? Que às vezes não olha para isso, mas a gente acaba, né? Levando isso, né? Devagarinho, assim, e vai colocando isso dentro da nossa casa. Então, como é que a gente pode fazer? Acho que a melhor forma é ser exemplo. Tudo começa em ti, assim. Né? Eu acredito que uma mulher liberta da sua mente, ela liberta todo mundo à sua volta. E eu vejo isso muito na prática, assim, muitas pessoas que me conheceram antigamente olham assim para mim, né, a Jânia lá, depressiva, estressada, e olham para mim, nossa, o que tu fez? Sem eu nem dizer nada, sabe? Nossa, como tu tá bem, como que tu chegou nesse lugar? E aí eu explico. Porque muitas vezes nessa ânsia de ajudar o outro, a gente acaba atropelando o processo do outro, né? Influenciando o outro, querendo que o outro faça o que ele não pode fazer, né? O que não é o momento. Então, acho que a gente sendo nós mesmas e exemplos, a gente vai expandindo naturalmente essa energia e as pessoas vão identificando isso e aí sim, talvez elas se aproximem e busquem. Eu vivenciei isso na prática mesmo e vivencio ainda alguém me chamando, nossa, Gia, mas como tu tá diferente, como tu tá melhor. Vamos deixar um exercício prático para aquelas, né? Para esse lugar de entender que eu preciso estar bem para o resto estar bem. E o que eu vejo? Eu vejo uma quantidade de mulheres exaustas. Ainda mais falando de final de ano, completamente exaustas. Eu convido a pausa, 15 minutos, mas põe no timer do teu celular lá, 15 minutos, quando tu vê que tu já não está rendendo, não está fazendo, 15 minutos, vai lá, deita, encosta e deixa lá, porque daí tu esquece do tempo, porque senão tu vai ficar o tempo inteiro olhando e não vai e relaxa naquele momento ali, sabe? Deixa... É tão interessante, assim, às vezes tu até desconecta do corpo, tu vê o corpo ali relaxado e tu te vê ali ainda acordada vendo aquilo ali, mas é transformador. É um lugar de acessar o nosso silêncio. Eu diria que se a gente conseguisse fazer pockets de 1 minuto de silêncio em cada um dos turnos, já seria algo. Pode botar no timer também, sabe? Porque 1 minuto tu já vai pensar, não, eu posso segurar, então eu posso fazer. Agora, 15 minutos, às vezes, a mente já vai dizer, mas é muito tempo, né? Mas mulheres, façam essa dica de 15 minutos por dia. É transformador. Tu vai para um novo lugar, eu tenho certeza. Tu sai dali com vontade, com criatividade, com novas ideias, sabe? Faça. Talvez vá aumentando o tempo, né? Quem tem dificuldade começa nos 5 minutos, no outro dia faz 10. Mas assim, o que eu percebo quando a gente coloca esses 15 minutos, os primeiros 5 minutos tu ainda tá ali acelerado. Tua mente tá ali, ó. Né?
sabe? E aí, então, tu vai ter que ficar respirando. Respira. Deixa, e vai dizendo, tá bom, mente, eu deixo tu ficar pensando aí, mas eu quero relaxar, deixa meu corpo relaxar. Solta aí. Vai conversando, vai internalizando e daqui a pouco, pum, sabe? Dá aquela relaxada geral mesmo, onde tu alcança um lugar de silêncio, que é o aqui e agora, é a meditação. E isso é muito curativo. Às vezes as pessoas vão lá, buscam remédios, buscam isso, buscam aquilo. E a solução ela é super barata, ela está na palma da tua mão, só que tu não faz. Né? Então esse lugar da pausa é a dica aí, ó, prime. Tá, então indo já para as nossas dicas finais aí. E tu, Jane, o que que tu indica para quem está nos assistindo redescobrir assim essa conexão consigo mesma, com o seu espaço, né? Porque eu acho que a nossa casa também é um lugar que concentra toda a nossa energia. Com certeza. As paredes têm ouvidos, não dizem isso? Sim. E elas, eu acho que tudo fica ali, né? Sim, Todos a os energia nossos, fica. a energia vai ficando. Então, como é que que dicas tu daria assim para a gente também preparar onde a gente vive para estar também levando essa nossa energia, né, as potências que a gente tem, assim, para a gente chegar nesse ano melhor. Tudo é um processo, né? Para mim é muito desafiador trazer essas ferramentas práticas assim, né, tão rapidamente, porque eu acredito no processo dessa conexão. Mas falando, né, tentando trazer para uma forma mais prática, tu trazer essa energia de amor que tu estava falando, né, para tudo que tu faz. Então, limpar a tua casa com amor, cuidar da tua casa com amor, colocar um vasinho de flor, traz essa energia do feminino, traz essa energia do amor, traz essa energia do cuidado. Eu tenho várias dicas de bruxarias, de sprays, de sal grosso, sim, mas o principal é o amor que tu vai fazer o movimento. Verdade. Então, limpar a casa, deixá-la bonita, com amor, cheirosa. Conversa com a tua casa. Eu sei que parece loucura, gente, mas conversa. Conversa com a tua casa, honra essa casa. Olha que alegria tu ter esse lugar para morar, que alegria tu ter. E mesmo que ela não seja perfeita, ela é o teu lar, é onde tu mora, onde tua família mora, que te abriga, que te dá esse sustento. E aí tu faz isso com a tua casa física, tu faz isso com o teu corpo, que também é tua casa, que também pode ser que tenha uma celulite ali, um negocinho aqui, uma gordura lá, mas é a morada da tua alma. Então, cuidar dela com amor, e cada um vai entender qual é a minha melhor forma de cuidar, né? Qual é a melhor forma de eu cuidar do meu corpo, qual é a melhor forma de eu cuidar da minha mente, qual é a melhor forma de eu cuidar da minha casa. Então, é sobre cuidar com amor, se dar amor, e no processo a gente vai descobrindo as formas de fazer isso, porque cada ser é único, né? Isso a astrologia me trouxe muito, assim, cada vez que eu vejo um mapa astral, eu vejo que para mim cuidar da casa é colocar uma flor, mas talvez para outra pessoa é pendurar quadros na parede, né? Então, qual é a tua forma? Sim. Muito bem. Ai, gente, que programa maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, gurias. Foi demais ter vocês aqui. Eu amei, eu poderia Eu ficar também, falando mais Nossa, eu Tinha mais também. umas quantas dicas aqui ainda. É verdade. Mas a primeira temporada do Mulher de Fase está terminando. Esse ano está terminando também. E eu quero desejar para ti o melhor 2022 que tu possa construir. Eu acho que tem que ser um ano de esperança, mas esperança com atitude, porque eu acho que se a gente só espera, a gente acaba não saindo do lugar. Então, que a gente traga esse amor, que a gente ame todas as pessoas que estão conosco, que a gente seja grato por cada pequena conquista, por cada pequena coisinha que a gente tenha na nossa vida, e que tu tenha um Natal maravilhoso, repleto de união, perto das pessoas que tu gosta, que fazem bem para ti. E recebe esse ano de 2022 com toda a energia de positividade, de otimismo, porque se cada um de nós fizer a nossa parte, eu tenho certeza que a gente vai ter um ano maravilhoso pela frente. E eu te espero na segunda temporada para novos bate-papos, para novos convidados, para um novo programa novinho em folha para você. Até o próximo Mulher de Fases e feliz 2022. Beijão!